E aí pessoal, esse aqui é um conteúdo extra de flagras de traições que já apareceram aqui no canal. Essa pilantra aqui tá me traindo, ó. Então já deixa seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever e fica aí com esse vídeo de 1 hora de traições que foram descobertas. O marido flagrou e decidiu gravar o momento em que chegou em casa e se deparou com sua esposa cadeirante, o traindo com outro homem, que inclusive era um conhecido dele. E é isso mesmo que você ouviu. A mulher cadeirante traía o marido em casa com outro homem. Ao chegar em casa de surpresa, fora do horário previsto, ele encontrou a esposa juntamente com um homem que era conhecido na região onde eles moravam. Revoltado, ele decidiu filmar para expor a situação constrangedora pela qual passava. A mulher ainda tentou desmentir, dizendo que não era nada demais e que o homem estava apenas ajudando-a em casa com algumas tarefas, já que ela tinha dificuldades por conta de sua condição. No entanto, os dois estavam ali, tendo ali um namorico, o que tornava essa explicação pouco convincente. Aqui, tá vendo? O homem dela aqui? Não sou eu, tô surpresa, não sei onde você diz não. Ai, eu faço o quê, meus colegas? Eu faço o quê? Tá vendo, neném? Vou dar queixa. Tava os dois na cama enrolados. Eu tenho que filmar aqui. Irritado, o marido filmou tudo, alegando que iria expor a situação na internet e mostrar pra sua sogra. Afinal, ele fazia de tudo pela esposa e cuidava dela com carinho, já que ela era cadeirante e precisava de cuidados especiais. Mesmo assim, ela teve a coragem de levar um amante pra casa e se deitar com ele. Algo completamente desrespeitoso que o marido flagrou e fez questão de compartilhar. Agora foi a vez de uma mulher descobrir a infidelidade do maridão e surpreendê-lo dentro de um motel enquanto ele curtia o quarto com a amante. Desconfiada, a esposa começou a investigar o marido e, com a ajuda de amigas e pegando o celular dele quando não estava vendo, descobriu que ele vinha conversando com uma mulher e que teria marcado um encontro em um motel e o pior, ele pagaria a amante. Para pegá-lo em flagrante, a mulher esperou o dia em que ele se encontraria e foi até o motel, conseguindo flagrar os dois no quarto bem no momento do ato. Some da minha vida, tu me decepcionou, não quero mais saber de ti nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Tudo foi gravado por ela e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece entrando no quarto e dando de cara com o marido assustado. Ela o xinga, afirma que o relacionamento tinha acabado e chega até mesmo a agredi-lo. Uma mulher muito desconfiada do marido. Ela decidiu criar um perfil fake em uma rede social de relacionamentos e, fingindo ser uma outra mulher, ela mandou mensagem para o marido, que não só respondeu dando corda, como marcou um encontro com a suposta mulher. Porém, no local marcado para o encontro, ao invés dele encontrar a suposta amante que ele esperava, na verdade apareceu foi a esposa, o que claro o deixou desesperado e sem reação. Ao ver a esposa, ele faz uma cara de espanto, não entendendo nada, e a esposa até mesmo ironiza o momento, perguntando se ele havia visto um fantasma. Pois é, meu guerreiro, a casa caiu pra você. O que você tá fazendo aqui? De um fantasma? Comprar um lanche. Ah, comprar um lanche? É. A mulher que já sabia que o maridão estaria lá no carro esperando a suposta amante, já chega filmando tudo. O marido ainda finge não saber o que estava acontecendo, o que deixa a esposa ainda mais irritada. Por fim, ela o avisa para pegar suas coisas na casa em que eles moravam e depois ele ir embora da vida dela. Pode pegar tudo que é teu e sair da minha vida, tá? Um homem começou a desconfiar de sua esposa, que aparecia em casa com algumas bolsas de marca, fazendo academia e faculdade, mesmo com eles em uma situação financeira não muito confortável. Percebendo que havia algo de errado, já que a mulher também não conseguiria bancar tudo isso através de seu emprego, ele passou a investigar e conseguiu descobrir que, na verdade, a esposa estava saindo e sendo bancada por um idoso. Uma traição já é dolorosa, imagine então descobrir que sua esposa lhe trai com um idoso que praticamente paga por isso. Em uma gravação, ao descobrir tudo, o homem filma a esposa em casa e se mostra completamente indignado com a situação. Tá vendo essa mulher aqui, ó? É uma mulher sem vergonha, ganhando bolsa de 3 mil, sendo bancada pelo velho aí, ó. E ela joga na minha cara falando que o meu salário não dá pra comprar nem papel aqui pra dentro de casa. A esposa envergonhada se esconde atrás do cabelo, já que não tinha como se justificar. O marido também revela que sempre que questionava sobre as bolsas e gastos, ela dizia que eram emprestadas de amigas e que estava tendo ajudas de familiares, mas, na verdade, tudo era bancado pelo amante idoso.
E mais uma vez, uma mulher pega traindo se viu no direito de surtar e brigar com o marido, que a pegou em flagrante e resolveu filmar todo o acontecido. Através de uma investigação que ele já vinha fazendo depois de desconfiar da esposa, o homem resolveu segui-la escondido e assim conseguiu flagrar o momento em que ela simplesmente o traía no estacionamento de uma mercearia, isso mesmo. Lá, ela havia encontrado o amante e estava dentro do carro dele. Vendo a chegada do marido, ela se desespera e começa a surtar, como se o culpado de tudo fosse ele. Ao ser descoberta, a mulher primeiramente tenta se justificar, porém estava tudo muito claro e não havia mais como enganar o marido. Logo depois, ela entra no carro e tenta ir embora. O marido até tenta sentar ao seu lado, mas ela, sentindo-se no direito, pede para que ele saia. O fim do relacionamento acabou sendo iminente. Uma cena registrada que acabou viralizando rapidamente na internet mostra uma grande confusão envolvendo um casal e uma suposta amante que foi até a casa dos dois para confrontar o marido que teria se relacionado com ela. Nas imagens feitas por pessoas que estavam no local, no momento em que a amante chega, podemos vê-la confrontando o homem na frente de sua esposa, dizendo que os dois teriam se beijado e se relacionado. Irritada, a esposa grita com o marido que nega as acusações, implorando para que a suposta amante conte a verdade, já que, segundo ele, os dois teriam apenas se beijado, mas nada além disso teria acontecido. A gritaria e o caos se instalam no local, com a esposa gritando de um lado, o marido do outro e a amante confrontando. Eu não tô com medo de vergonha na sua cara e fala a verdade. Você tá falando a verdade, não? Eu tô falando a verdade. Tá falando a verdade, não? Eu tô. Porque eu não sei. Mas ficou. O vídeo que vazou na internet não demorou a circular por todos os lugares. Muitos internautas comentaram sobre a bizarrice da cena e o quão infiel o marido era. Afinal, a esposa cita outro caso semelhante que ele havia tido algum tempo atrás com outra mulher. Imagina você estar caminhando na rua e se deparar com seu pai andando de mãos dadas com a amante do bairro onde mora para todos verem eles juntos. Isso aconteceu com o rapaz que está filmando esse vídeo. Nas imagens pode-se ver o homem xingando o pai, chamando-o de sem vergonha. Seu velho safado, cretino, sem vergonha. Safado. E a amante bem ao lado tentando defendê-lo. O homem fica xingando, e o pai apenas fazendo joinha para a câmera, sem vergonha alguma na cara e sem demonstrar nenhum tipo de remorso. O homem também diz que o pai dele nunca mais entraria na casa dele e que não queria vê-lo mais. Mostra pra todo mundo, pra todo mundo. Casar nunca, tu vai casar, tu nunca vai pisar na minha casa. Nunca vai pisar na minha casa. Tá entendendo? O vídeo finaliza com o homem chamando o pai de cretino sem vergonha. E o pai não demonstrando nenhum sentimento, apenas saindo andando com sua amante pela rua. Não se sabe ao certo o desfecho da história, mas com toda certeza esse vídeo chegou na mãe, que deve ter dado um fim no relacionamento com ele. Dessa vez, um homem acabou sendo surpreendido pelo próprio filho, que descobriu que o pai estava tendo um caso extraconjugal com outra mulher havia um bom tempo, enganando assim toda a família. O filho já vinha desconfiando do pai depois que alguns amigos o alertaram sobre terem visto o patriarca com outra mulher em certa intimidade na rua. O filho, que preferia não acreditar, resolveu investigar melhor a situação e logo descobriu que seu pai vinha levando praticamente um relacionamento sério fora do casamento. Indignado, ele resolveu bolar uma forma de pegar o pai em flagrante e então apenas esperou o momento certo para surpreendê-lo ao encontrar-se com a amante em um restaurante. Nas imagens, ele aparece ao lado da mesa, xingando e questionando o pai sobre o porquê de estar fazendo aquilo com toda a família, especialmente com a mãe. O pai tenta se explicar, mas as coisas só vão esquentando. Uma funcionária do local chega para apaziguar a situação, enquanto isso a amante se levanta e vai embora. Uma mulher disse a seu marido que iria na casa de uma amiga. Até aí tudo bem. Porém, o que ela não imaginava era que seu marido já estava desconfiando de algumas atitudes. Ele não acreditou e a seguiu. Bom, depois de algum tempo que a mulher tinha saído, ele foi atrás dela na casa da amiga e realmente lá estava ela. Porém, junto dela também tinha um homem. É isso mesmo. Ela usou a casa da amiga para se encontrar com o amante e assim trair o seu marido na maior cara de pau. Ao entrar na casa, o marido a pegou em flagrante e filmou tudo. Chama a polícia? Quer que chame a polícia? Você me tá indo?
Você quer chamar a polícia você me traindo? Na filmagem, ele parece indignado, filmando a esposa que ameaça ligar pra polícia. Porém, o marido a lembra que quem estava errada na história era ela, e ele não estava fazendo nada de errado. Sem ter o que dizer, ela baixa a cabeça e parece ficar envergonhada enquanto é filmada. Um marido desconfiado da esposa que estava indo trabalhar em alguns dias da semana mais cedo do que o normal. O motivo, aparentemente não existia. Mas isso acontecia em dias aleatórios e em horários diferentes. O marido, então desconfiado, decidiu seguir a esposa que supostamente estava indo trabalhar. A mulher para na rua e fica esperando alguém chegar. O marido fica atrás de um caminhão já com o celular filmando. Eis então que aparece seu amigo de moto e a esposa sobe na garupa. Ele acaba de descobrir que sua esposa o estava traindo com seu amigo. Bonito, hein? Lindo pra vocês dois. Era isso que eu queria descobrir, né, Flávio? Ligou não, isso é conversa só faz tempo que eu vejo, ó. Rapaz, vocês dois fazendo um negócio desse comigo, você dizendo que é meu amigo, meu irmão. Você é amigo de ninguém. O marido, friamente, vai caminhando até os dois na moto e, filmando, vai dizendo que já desconfiava, que ele dizia que era amigo, mas na verdade era amigo da onça. O marido também afirma que fazia tempo que diziam a ele que a esposa estava indo se encontrar com o homem, pegando carona para aquele lugar mesmo que você está imaginando. Um homem que já havia se separado da esposa descobriu através de amigos e conversas que ela ainda, quando estava com ele, saía com outro homem e o traía. Revoltado com a descoberta e mesmo com o fim do relacionamento, ele entrou em surto. Foi até a casa da ex e começou a quebrar a casa inteira. Com a ajuda de um pedaço de pau, ele desferiu diversos golpes na fachada da casa e depois na parte interna, fazendo todos os vizinhos saírem para fora com barulho. Se deparando com aquela cena bizarra, os vizinhos começaram a filmar tudo e mesmo assim o homem não se intimidou. Quebrou a televisão da Araída todinha, olha. Olha, até o espelho do banheiro foi quebrado. A princípio, as pessoas ficam sem entender nada, mas depois elas acabam descobrindo que ele estaria revoltado com uma traição antiga. Em um vídeo feito depois do quebra-pau, é possível ver o estado da casa toda quebrada e destruída. Aparentemente, quando eles se separaram, a esposa ficou com a casa na qual os dois conquistaram juntos, mas o homem ficou bravo, pra não dizer outra coisa, né? Foi lá e quebrou tudo o que ele suou pra trabalhar e deixou pra ela. Uma mulher foi pega no flagrante saindo de um motel com um policial. Quem descobriu tudo e a pegou no flagrante foi o seu sogro, um senhor de idade fazendeiro que aparentemente também seria amigo do policial. No vídeo feito por seu neto, podemos ver eles já dentro do motel com o veículo até que conseguem achar o carro do policial. Nesse momento, eles rapidamente descem do veículo e encontram o policial junto com a mulher dentro do carro na hora em que já estavam saindo do local. O sogro fica muito nervoso e começa a discutir, xingando o policial que seria amigo dele e do filho. A mulher começa a chorar após ser descoberta, e o neto filma todo o acontecido. O policial não sabe nem o que responder e a mulher apenas chora. O que você quer fazer com a minha nora aqui? Eu sabia? Sabia o quê? Ué. Desce daí, você é um vagabundo, rapaz. Você é um vagabundo. Não é culpa minha não, pastor. Ah, é culpa minha? Não é só culpa minha não. É culpa minha? O senhor, que havia descoberto tudo através de rumores, resolveu confirmar a suspeita sobre sua nora sem envolver o seu filho, com medo da sua provável reação, e acabou encontrando o que realmente haviam lhe contado. Ela dentro do motel com o policial. Com um amigo desses, não precisa nem de inimigo. Desta vez, a mulher, que também descobriu a traição do marido por meio de fofocas e evidências anônimas que chegaram até ela, esperou o momento certo para realizar um flagrante, e a cena que foi filmada se espalhou por aí. Sabendo que o maridão estava em um bar com a amante, pois ela havia sido avisada sobre isso, ela junta as suas roupas, coloca-as em uma mala e segue em direção ao bar para encontrá-lo. Chegando lá, flagra o marido sentado a uma mesa com a amante. Se aproxima e joga a mala de roupas em cima dele, que obviamente se assusta muito e fica sem reação. A amante também se assusta e permanece quieta, provavelmente com medo da fúria da esposa.
Como podemos ver, ela xinga, causa um enorme barraco no meio do bar e ainda desfere um tapa no marido, que é expulso de casa e se dá mal na frente de todos que estavam ali. O marido, junto de seu amigo, conseguiu seguir e pegar em flagrante a esposa que saía do motel com um amante, e o momento foi de muita tensão. O marido descobriu através de amigos e conhecidos que a esposa estava lhe dando desculpas e sumindo sem explicação, o que ele a princípio não acreditou. Porém, depois de muita insistência, decidiu investigar e descobriu que realmente sua esposa estava tendo um caso extraconjugal. Por isso, decidiu pegá-la em flagrante. Ao descobrir que ela iria se encontrar com um amante em um motel, ele, junto com um amigo, foi até o local e conseguiu surpreender a mulher dentro do carro do amante na entrada do estabelecimento. Não dá revolta, olha aí, ó. Tá chorando, O que ela fez? Olha aí, ó. Olha aí. Rapariga. Olha aí. Olha aí, ó. O amigo filmou tudo e no registro podemos ver o marido revoltado, xingando a esposa e questionando o porquê de ela estar fazendo aquilo. O amante, por sua vez, com medo, abandonou o veículo ali e fugiu a pé. Um homem preparou uma festa surpresa para sua namorada com todo carinho. No local, tinha todos os familiares e amigos. Mas no momento em que a namorada chega, quem acabou tendo a surpresa foi ele. Isso porque ao chegar no local, ela não percebe as demais pessoas presentes. E ao ver o melhor amigo do namorado na porta, ela logo já o agarra para beijá-lo. O beijo então acontece na frente de todas as pessoas que ali estavam. Inclusive do namorado, que olha a cena e fica completamente desacreditado no que ele estava vendo. O clima no geral fica bastante tenso e a namorada, ao perceber o que tinha feito, tenta consolar o namorado que a empurra. Surpresa! A traição aconteceu na frente de todos os familiares, que ficaram sem acreditar no que estavam vendo. Muitas pessoas especulam que pela intimidade dos dois, eles já estavam tendo um caso há algum tempo. Uma traição que aconteceu em Belo Horizonte, capital mineira, ganhou as redes sociais em 2018. Tudo começou quando um homem ficou desconfiado de sua esposa e decidiu verificar o celular. Notando mensagens suspeitas, passou a acreditar que estava sendo traído pela amada. Para tirar a dúvida e saber qual era a verdadeira história, o rapaz seguiu a esposa e o caminho o levou até um motel na cidade de Contagem, perto da capital de Minas Gerais. A surpresa foi ainda maior quando ele descobriu que ela estava com o melhor amigo. Nervoso e tentando explicar o que estava acontecendo, o acompanhante de Fabiola, conhecido por Léo, falou com o marido, mas de nada adiantou. Revoltado e inconformado, ele teve um momento de fúria e passou a destruir o carro. Ele então foi falar com sua esposa, que tentava esconder o rosto para não ser filmada. A frase icônica dita pelo marido, "Foi fazer a unha, né, Fabiola?", acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da internet na época. O que você arrumou comigo, velho? O que você arrumou comigo, senhor? O que vocês vieram fazer aqui? Mano, nós viemos conversar. Ah, aqui conversar no motel, senhor? Para. Aqui, ó, no motel aqui, ó, Fabíola e o Léo. Bonito demais. O homem que gravou a cena, amigo do marido, conseguiu evitar que o mesmo continuasse quebrando tudo e o segurou. O amante alegava que teria ido ao motel apenas conversar com Fabiola, algo completamente sem sentido que deixou o marido ainda mais revoltado. O vídeo se tornou viral em pouco tempo e a história de Fabiola ficou famosa. O maior comentário nas redes sociais é sobre a desculpa dada pela mulher. Ela saiu de casa alegando que iria fazer a unha de uma cliente, mas acabou no motel. Em um vídeo curto de 23 segundos, um homem soube que sua parceira estava o traindo com um tal de Eduardo. Ele sabia que sua esposa e o amante estavam em um determinado motel e esperou os dois estarem no carro fora do estabelecimento. O traído levou um amigo com ele para não ir para cima dos adúlteros sozinho. Então, o carro do casal parou fora do motel e a coisa pegou fogo. Quando o traído abriu a porta do banco do carona para tirar o Eduardo do veículo, percebeu que o traidor não estava lá. O embuste tentava entrar no banco de passageiros para fugir da treta, mas não conseguiu. Por sorte, o amigo do injustiçado já estava lá atrás e não deixou o Eduardo fugir. A companheira do infeliz tentou defender o amante, mas não foi páreo para os dois vingadores. De forma bem desajeitada, o maridão gritou e atacou o adúltero algumas vezes.
Um homem, completamente revoltado, flagrou sua esposa dentro do carro do amante e filmou toda a situação. No registro, ele aparece gritando, pedindo para que o amante mostrasse o rosto, mas ele se recusava e tampava com o braço. A mulher no banco do carona apareceu com uma cara de assustada e não sabia nem o que dizer. Porém, vindo o descontrole do marido, ela saiu do carro para tentar acalmar as coisas, o que não adiantou muito. Afinal, o marido estava incontrolável. O marido ainda filmou a placa do carro e fez questão de expor tudo na internet. Moça, cara! Eu trabalho o dia inteiro pra você fazer isso comigo! Tô vendo um trem desse não, velho, eu sabia! No vídeo, ainda podemos escutar ele falando que já imaginava o que estava acontecendo, e por isso conseguiu fazer o flagrante. Ele ainda complementa dizendo que trabalha o dia inteiro e que não merecia passar por aquilo, já que ele era um bom marido. Agora foi a vez de uma mulher surpreender seu marido dentro de um shopping, no momento em que o mesmo passeava com sua amante no local. Nas imagens feitas por outro homem que também estava no local, pode-se ver o exato momento em que a mulher aparece, extremamente estressada, xingando e brigando tanto com o homem quanto com a amante. Ambos tentam se justificar, e a mulher irritada chega até mesmo a empurrar a amante no chão, puxando-a pelos cabelos, além de bater no rosto do homem. Ele fica assustado e não sabe como reagir, tentando acalmar a mulher de todas as formas possíveis. No fim das contas, a mulher, além de agredir o marido, que provavelmente agora é ex-marido, e a amante, foi embora e deixou os dois para trás. O homem, já conformado com a situação, ajuda a amante a se levantar e os dois saem do local juntos e de mãos dadas. Imagina você estar andando na rua e se deparar com duas mulheres brigando, uma chamando a outra de nomes vulgares. Você com certeza pensaria que se trataria de uma esposa encontrando a amante do marido, mas na verdade eram duas amantes, uma com ciúmes da outra e revoltada. A mulher que está filmando fica do lado de fora do carro, xingando a mulher que está lá dentro, mandando-a sair, já que queria enfrentá-la, em resumo, sair nos tapas. A mulher fica apenas lá dentro do carro olhando com cara de deboche e sem se importar muito. Aparentemente, o que aconteceu foi que o homem saiu de carro junto com a amante, estacionou para comprar algo e a amante número 1 encontrou a mulher dentro do carro do amado. Tá com medo? Sai do carro! Vai sair não? Tá bom. Vou esperar ele chegar. E aí, Fred, você tem o que pra falar comigo? Nada. Nada? Parabéns. Você é o quê? Ótimo. Tô trabalhando. Tá trabalhando? Ótimo. Ó, tô mandando pra sua mulher isso aqui, tá? Chega a ser uma situação bizarra, a amante xingando a outra amante como se ela fosse casada com o homem. Mas, no final das contas, as duas faziam o mesmo papel, no caso, o papel de estar enganando a esposa dele. Uma mulher pegou o maridão junto da amante no momento em que eles saíam do motel. Ao ver a cena, ela, revoltada, partiu pra cima do marido e da amante, que a princípio não revidou. Mas, vendo que a esposa não se continha, ela não se intimida e se defende. A partir disso, uma briga envolvendo amante e esposa se inicia, com o marido tentando conter e separar as duas. Elas trocavam tapas, chutes e até rolaram no chão no meio de uma calçada. Enquanto isso, o marido tentou acalmar a situação tensa e constrangedora. Com a briga rolando no chão, a roupa da esposa até mesmo sai do corpo, o que torna tudo ainda mais constrangedor. No final das contas, a amante vai embora e deixa o marido com a esposa pra trás. Os dois entram em uma discussão e também parecem ir embora pra casa, provavelmente para se resolverem em particular. Uma mulher foi completamente surpreendida pelo namorado ao ser pega em flagrante dentro do carro de outro homem, depois que o mesmo teria armado uma emboscada para flagrá-la. O namorado, que já havia descoberto a situação através de investigações no celular da namorada, conseguiu ser frio o suficiente para entrar em contato com o amante e descobrir que o mesmo também não sabia de nada. Ou seja, a mulher dizia ao amante que era solteira e não tinha nada com ninguém, enquanto na verdade tinha um namorado. Tanto o namorado quanto o amante decidiram
decidiram então armar uma emboscada para ela, que foi surpreendida pelo namorado dentro do carro do amante. A princípio, ela tenta se explicar, inventar alguma desculpa, e então é revelado para ela que tudo havia sido combinado entre os dois para pegá-la em flagrante. Ela fica em choque sem saber o que fazer, afinal não havia mais o que inventar ou falar para tentar se justificar para ambos. Os dois a questionam sobre o porquê de ter feito aquilo, mas ela fica completamente sem respostas. Uma mulher que estava junto com seu namorado em um show se virou para ele e disse que iria ao banheiro. Porém, depois de um bom tempo desaparecida, o namorado preocupado foi atrás e se surpreendeu com o que viu. A namorada, que deveria estar no banheiro, ou pelo menos saindo de lá, estava na verdade agarrada com outro homem e até mesmo o beijando. Ao ver aquela cena, o namorado revoltado se aproxima e a puxa pelos cabelos. O amante que estava ali não entende nada e fica perplexo. Segundo informações, ele não sabia que a mulher era comprometida, já que ela mesma se aproximou dele e demonstrou interesse. Um amigo que estava perto e filmava a festa flagrou todo o ocorrido. Pessoas que estavam próximas ficaram assustadas com a situação. O amante é afastado do local pelos amigos para evitar mais problemas. Um homem estava desconfiado da sua esposa pela diferença no comportamento dentro de casa. Sendo assim, ele decidiu sair mais cedo do trabalho e chegar de surpresa para ver o que ele encontrava. O resultado acabou sendo o que ele realmente já imaginava. Assim que ele chegou em casa de madrugada, ele pôde flagrar a sua esposa, dormindo na cama deles com um amante de conchinha. Uma cena nada agradável de se flagrar. O marido trabalhava durante a madrugada e ele só chegava em casa de manhã. Por isso, a mulher aproveitava para levar o amante nesse horário, e por lá mesmo ele já dormia, indo embora pouco antes do marido chegar. Ok, eu sabia. Eso lo sabía yo. Ahora yo quiero que tú me expliques qué significa esto. Como dessa vez o marido chegou no meio da noite, ele pôde ver os dois dormindo em um sono profundo. Ele já chegou filmando tudo, e ao acender a luz do quarto, fez o amante juntamente da esposa darem um pulo da cama de susto. Naquele momento não tinha mais como se justificar e a esposa, ainda acordando, somente fica ali de cabeça baixa. Uma esposa teve a infeliz surpresa de descobrir a traição do marido e, ao confrontá-lo, a surpresa foi ainda maior com sua reação bem fria e, digamos, sem nenhum remorso com a esposa. Nas imagens feitas pelo próprio marido, que decidiu filmar a esposa no momento do confronto, podemos vê-lo friamente escutando o que ela tinha a dizer e logo depois a expulsando de casa, afinal o imóvel era dele e os dois aparentemente não eram legalmente casados. Ou seja, a mulher, além de traída, ainda foi expulsa de casa pelo marido, que não teve pena da companheira. Ela fica completamente nervosa, joga alguns objetos e eletrodomésticos no chão, tendo um colapso nervoso com toda a situação. O homem, além de tudo, ainda decidiu gravar o momento e expor a mulher ao ridículo. Ao que tudo indica, ele já estava planejando a separação e realmente não queria ficar mais com ela. Isso fica muito claro pela sua atitude. Um marido, desconfiado de sua esposa, que já demonstrava algumas atitudes estranhas e um distanciamento, começou a ficar preocupado com o que poderia estar acontecendo e realmente era o que ele imaginava. A mulher, que demonstrava uma certa insatisfação com o relacionamento, pediu um tempo para repensar a continuidade, alegando desmotivação e que o relacionamento teria entrado na rotina. No entanto, o marido já suspeitava que outra pessoa poderia estar envolvida e que essa seria a verdadeira razão por trás da decisão. Investigando, ele descobriu que a esposa estaria em uma chácara e foi até lá. Chegando no local, ele se deparou com a mulher junto de um homem que, para sua surpresa, era o seu melhor amigo. É isso mesmo, ela o traía com o seu melhor amigo, o que configura uma dupla traição por parte dela e por parte do melhor amigo. Precisava disso, né? Praticamente deu tudo. A gente tem tempo, tem tempo. Te dei tudo. Beleza. Entendeu? Aí tu falou,
Passivo, entendeu? Eu te dei tudo. Um amigo, velho. Um amigo. Indignado, ele começa a filmar tudo pra expor a situação. A mulher se enrolou em um lençol e o amante em um pano enquanto o marido registrava e relatava o que estava acontecendo. A mulher ainda tentou se explicar, mas não havia muito o que ser dito. A cena falava por si só. O amante, que era o seu amigo, pediu para que ele parasse a gravação e fosse embora, alegando que a mulher já havia dito que estava separada, o que não era verdade. E agora foi a vez da mulher tentar enganar o maridão, que também já estava desconfiado, e a perseguiu quando ela disse que iria na casa de uma amiga. Ele simplesmente encontrou o carro estacionado no supermercado, mas supostamente era para ela estar na casa da amiga. Sendo assim, ele flagrou a mulher sendo deixada no estacionamento do supermercado e ele filmando tudo. Disse que a mulher estava vindo do motel com o amante, que havia acabado de deixar ela ali no estacionamento. Ele grita e expõe a mulher em uma cena bem constrangedora. Eu sabia que você tava me traindo, né, Pedro? Eu sabia. Eu peguei você no flagra, você me traindo, botou o carro que eu te ligando, você não atendeu a minha ligação. A mulher, vendo que realmente havia se dado mal, começa a correr, entra no carro e vai embora, deixando o marido pra trás, humilhado pela situação. Muitas pessoas ficam olhando pra ele enquanto, decepcionado, ele afirma que já sabia o que ela estava fazendo. Ele só precisava de uma confirmação pra terminar o casamento. Um homem que já vinha desconfiando da esposa por conta de seu comportamento e por ela sempre pedir que ele ficasse com a filha enquanto ela fazia hora extra no trabalho, resolveu investigar e descobriu o pior. Depois da ajuda de alguns amigos, ele percebeu que a mulher realmente estava o traindo com um homem. Para revelar a ela que estava sabendo, decidiu ir atrás dela justamente no momento em que ela se encontraria com o amante. Para causar ainda mais peso na consciência da esposa, o homem levou a filha junto. Quando já estava próximo do local em que a esposa ficava com o amante, mais precisamente em uma praça, ele ligou de vídeo. A esposa atendeu mostrando apenas o rosto para camuflar onde estava e com quem estava, mas ela mal imaginava que o marido estava ali com a filha vendo tudo. Ele faz questão de mostrar que estava ali, provocando o desespero da mulher. Ela se levanta, vira para trás, percebe o marido com a filha dentro do carro e tenta ir atrás deles, mas o pai acelera o carro e vai embora, deixando a esposa para trás. Tudo foi gravado por uma pessoa que estava acompanhando eles também dentro do carro. Após descobrir que seu marido estava mantendo um relacionamento extraconjugal, uma mulher esperou o momento certo para lhe aplicar um flagrante dentro de um motel, e as imagens feitas por ela viralizaram. Nas imagens, ela aparece chegando ao local e, ao saber exatamente em qual quarto o marido estava, percebe a porta aberta, entra e o flagra deitado na cama, enquanto a amante ao lado se arrumava depois de tomar banho. Ao ver a esposa no local, o marido fica imóvel, provavelmente em choque pela descoberta, enquanto a amante parece não se importar muito e continua se arrumando como se nada estivesse acontecendo. Depois de alguns instantes em choque, ele se levanta, vai em direção à esposa e tenta impedi-la de prosseguir com a gravação, mas ela resiste e continua a filmar. Oi, tudo bom? Tudo bom, amor? Quem é ela? Não, eu que pergunto. O que você tá fazendo aqui? Eu com as suas duas filhas em casa. Hein, amor? Ele pede e até implora para que ela pare com aquilo, mas indignada pela infidelidade, ela continua filmando, xingando e causando um verdadeiro caos no local onde o marido atraía na maior cara de pau. Durante a Black Friday nos Estados Unidos, é comum que a população saia às ruas durante a noite e a madrugada em busca de promoções. Porém, além de ofertas, algumas pessoas também encontram situações bem peculiares. Um homem que estava na madrugada da Black Friday em Nova York passava por uma rua filmando e mostrando o movimento quando avistou algumas pessoas discutindo em um tom bem acalorado. Ele se aproximou e logo descobriu que a mulher havia acabado de flagrar seu companheiro com outra mulher. Isso mesmo, uma traição ao vivo com um belo barraco no meio da cidade. Ele grava toda a cena e podemos ver a mulher extremamente revoltada com toda a situação que havia acabado de presenciar. Ela chega até mesmo a agredir o namorado, que tenta se explicar, mas passa por um tremendo constrangimento em público.
A influenciadora Sabrina Low descobriu que foi traída pelo ex-namorado de uma maneira inusitada. Ela e o ex-namorado eram veganos, mas ela notou um pedido de uma pizza de calabresa feito a partir do aplicativo de delivery do rapaz. Ao ser confrontado sobre a possível traição, o namorado até tentou se justificar e dar uma explicação, mas acabou confessando que o pedido foi feito por outra mulher, deixando sua namorada completamente arrasada ao perceber que estava sendo traída. Ela relatou que não conseguia acreditar no que estava acontecendo, afinal eles sempre conversaram sobre a importância de serem veganos e que isso fazia parte de seus valores como pessoas. Ao ver aquele pedido de pizza de calabresa, foi como levar um soco, afinal sabia que não era pra ele. A enorme decepção da influenciadora fez com que ela repensasse muito sobre novos relacionamentos e ela relatou querer aproveitar a vida consigo mesma e dar um tempo de um relacionamento a dois, pois já havia se frustrado o suficiente. Uma grande confusão familiar aconteceu na cidade de Fortaleza, no Ceará. Em um relato compartilhado na internet, uma mulher narrou o momento em que chegou em casa e flagrou seu marido e sua mãe no banheiro. Nas imagens é possível ver a mãe saindo do banheiro só de toalha junto do genro. Irritada e triste, a mulher desabafa dizendo que tinha chamado sua mãe para passar uns dias na casa, para que ela fizesse aquilo. Ela também se mostra decepcionada com o marido. E lembram que eles tinham uma filha e nem isso ele respeitava. Que pouca vergonha é essa? Minha mãe com meu marido, cara. Não é nada disso que você tá pensando. Como é que não é? Não é. A mulher, visivelmente abalada, chora no vídeo. Por que tu fez isso comigo? Minha mãe. Apesar da mãe alegar que não era o que a filha estava pensando, no final do vídeo os dois confirmaram o envolvimento. A mãe diz que havia tentado evitar, porém o homem insistiu e ela simplesmente cedeu. Sabendo da traição do marido, uma mulher e suas duas irmãs foram até o local onde a intimidade pecaminosa estava acontecendo e começaram a bater com raiva na porta. A reação do homem ao perceber que havia sido pego foi de puro desespero e coisa só escalou. Sai daqui, eu não gosto de ti, não. Ao abrir a porta, o infiel tentou segurar a entrada, morrendo de medo do trio furioso, enquanto gritava para que elas fossem embora. Ele tentava impedir que as mulheres entrassem, mas acabou sendo maltratado enquanto elas forçavam a porta. Quando conseguiram entrar, o barraco estava armado. Uma das irmãs pegou uma vassoura, outra partiu para a ação com as próprias mãos e a terceira filmava tudo. Gritos e trocas de palavras fortes tomaram conta do ambiente e o homem recebeu sua recompensa. A amante também não escapou. Entre os barulhos de confronto físico e uma troca de elogios nada amigáveis, a situação ficou ainda mais tensa. Algumas pessoas tentaram intervir e parar a confusão. Raquel, aparentemente a esposa traída, não queria nem saber e tentou continuar tirando satisfações com a amante de seu marido, mas foi arrastada para fora. Uma mulher viralizou no TikTok ao mostrar seu marido a traindo quando estava grávida de 9 meses. O flagrante, feito por Kelly Smith, se deu numa praia nos Estados Unidos. Após descobrir que o marido curtia uma praia com outra mulher, enquanto ela estava em casa tendo dores devido à gravidez, ela se revoltou e decidiu ir atrás dele. Ao chegar no local, Kelly se aproximou do marido, visto sentado com outra mulher e o cão do casal. Filmando tudo, ela pergunta ao marido quem era aquela mulher, afirmando ser a esposa grávida de 9 meses do homem, para a amante que fica assustada. Depois do susto, a amante revela que foi informada pelo homem que ele estaria se divorciando, mas a esposa afirma que era mentira dele para a surpresa da amante. Kelly revelou que a cena ocorreu em abril de 2023. Desde então, corre o processo de divórcio contra o marido. De acordo com Kelly, o ex-marido não vê as duas filhas desde o flagrante e não está pagando a pensão alimentícia. Um homem que estava no trabalho recebeu a notícia de um conhecido dizendo que tinha visto sua esposa junto de um outro homem que aparentemente trabalhava em uma obra na região. Inconformado, o marido se dirigiu até a obra citada pelo conhecido e, chegando lá já filmando tudo, realmente ele flagrou a sua esposa junto do amante escondida dentro da obra aos beijos. Ele já chega mostrando sua presença, assustando a esposa e o amante, que tenta esconder o rosto para não ser exposto. Com certeza,
certeza a mulher não esperava que o marido fosse chegar naquele momento. Afinal, ela estava bem tranquila nos braços do amante. Tá me traindo, essa pilantra aqui tá me traindo, ela mesmo. O marido já chegou chamando a esposa de pilantra, dizendo que ela estava o traindo. Aparentemente, o amante seria o ajudante de pedreiro daquela obra e por isso eles estavam ali escondidos. Um homem desconfiado de sua esposa decidiu armar uma emboscada para conseguir pegá-la no flagra. Ele chegou mais cedo do trabalho e não avisou a esposa. Quando ele entrou dentro de casa, já foi filmando com o celular, pois sabia que o Ricardão estaria lá. Dito e feito, ambos foram pegos no flagra. O homem fica revoltado e xingando, chamando o homem de sem vergonha. Ele também fala para a esposa que ela destruiu a família deles, já que com certeza ele iria terminar o relacionamento com ela. A esposa e o amante tentam o tempo todo tomar o celular da mão dele para apagar a filmagem, mas ele não deixa. Você sai fora, doido. Para com isso. Você sai fora. Eu sabia que eu ia pegar vocês. Eu sabia, cara. Tá ferrada? Tá nada. É só isso que eu queria ver. Pode continuar aí. Pode fazer um amorzinho gostoso de vocês. O amante vai vestindo sua roupa para ir embora. A esposa chega a chamar o marido de amor enquanto ele o xinga. Inclusive, no vídeo, o marido chega a dizer que ele já tentou, durante vários dias, pegar eles no flagra, mas nunca conseguia. Dessa vez, ele conseguiu. Eu tentei bastante dia. Hoje eu consegui. Graças a Deus, Deus é maior. Em janeiro de 2025, Rebeca Santos descobriu a traição de seu marido após receber prints das conversas dele com a amante. Determinada a confrontá-lo, ela foi até a praça de alimentação de um shopping em Salvador, onde o encontrou com a outra mulher. Rebeca registrou o momento em vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais. No vídeo, ela expressa sua indignação, mencionando que o marido alegava falta de dinheiro para as despesas domésticas, mas estava gastando em lanches com a amante. O incidente gerou debate sobre a infidelidade do marido, que, além de tudo, ainda gastava seu dinheiro com a amante, ficando sem recursos para casa. Me deixa passando necessidade dentro de casa e vem pra cá comer McDonald's com mulher, né? E ainda me bota como se eu fosse a errada disso tudo, né? Aí os prints, ó. Ela também carregava consigo os prints impressos mostrando a conversa entre o marido e a amante, o que comprovava ainda mais que os dois realmente estariam juntos havia bastante tempo. Ela relata que os dois estavam havia 6 anos juntos, teriam 5 filhos e tudo foi jogado pelo ralo graças à sua atitude. Um marido descobriu da pior forma possível que o Uber Moto, que sua esposa pegava todos os dias para ir trabalhar, na verdade era o Moto Uber do amor. Isso porque simplesmente os dois estavam tendo um caso. De alguma forma o marido descobriu isso. Aparentemente no começo, o homem realmente era Moto Uber, mas foi se envolvendo com a cliente e o marido dela descobriu tudo. Revoltado com a situação, o marido decidiu chegar de surpresa antes da esposa ir pro trabalho e receber o Moto Uber do amor com um pedaço de pau. A porrada comeu solto, o marido estava com ódio e foi pra cima, sendo necessário que os vizinhos locais próximos dali separassem a briga. Minha vontade de te quebrar todinho. Mete o pé! Mete o pé, rapaz! Abaixa a bola! No final das contas, não se sabe onde estava a esposa, já que ela não apareceu no vídeo. Tudo isso aconteceu na região do Realengo, um bairro do Rio de Janeiro. Um marido já desconfiado de sua esposa e percebendo algumas atitudes estranhas durante o dia a dia, resolveu investigar melhor para ver o que poderia estar acontecendo, e a descoberta não foi nem um pouco agradável. Para conseguir flagrar tudo, ele fingiu sair de casa para trabalhar, mas na verdade foi para a casa de um amigo que morava próximo, e de lá conseguiria ver o que acontecia em sua casa enquanto estava fora. Momentos depois, um carro parou na casa e sua esposa, arrumada, saiu e entrou no veículo. Junto de seu amigo, ele a seguiu discretamente para ver para onde a esposa iria. A esposa e o amante saíram do carro na orla de uma praia e sentaram em um bar como se fossem realmente um casal. O marido aguardou um pouco e no momento certo se aproximou, filmando tudo e pegando ambos de surpresa. Para sua surpresa, o amante era o próprio patrão da esposa. Peguei, Fabiana, não fraga.
Tá filmado aqui, ó. Tá filmado. Eu faço escândalo mesmo, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, é uma vergonha, gente. Na maior cara de pau, a esposa ainda teve a coragem de dizer ao marido que era para ele estar trabalhando e não ali a perseguindo. Ela tenta se justificar afirmando que era apenas amizade e que não tinha nada demais, mas o patrão pelo menos foi mais sincero e admitiu que realmente se tratava de um relacionamento. Um homem conseguiu flagrar sua namorada o traindo com um amante dentro de um estacionamento, e o local virou um verdadeiro caos. Nas imagens feitas por uma pessoa que também estava no mesmo local, podemos ver o homem chegando e descobrindo tudo. A mulher, desesperada e assustada com a situação, tenta se justificar, fica sem saber o que fazer. Indignado, o homem deixa a raiva tomar conta, surta e tenta arrancar com o carro. A mulher tenta impedi-lo. Os dois entram em uma luta corporal e, por fim, a mulher entra na frente do carro para tentar impedir a saída do marido. Oh, God! Oh, my God! Oh, my God! As pessoas que acompanhavam ficam desesperadas, temendo alguma tragédia, afinal os dois estavam completamente alterados. Porém, apesar do susto, nada de grave aconteceu e o homem foi embora do local, passando por cima da calçada. E mais uma vez, um maridão infelizmente não encontrou uma cena legal ao chegar em casa mais cedo. Dessa vez, nem desconfiado ele estava. Só havia conseguido sair mais cedo do trabalho e foi para casa normalmente, esperando encontrar a esposa dormindo na cama, já que era madrugada. Porém, ao entrar, ele já notou algo estranho. E prevendo o pior, ele já começou a filmar. Ao chegar na sala, então, ele pôde ver a esposa deitada no sofá, agarradinha com um homem que, para piorar a situação, se tratava do seu melhor amigo. What up? Good morning! Get out! Wake up! Where's your fiance? Where's she at, bro? Como podemos ver na filmagem, ele chega e rapidamente se mostra presente, acordando a esposa que, assustada, tenta conter o marido. Mas ele faz questão de acordar o amigo, que levanta ainda meio perdido com sono e, ao perceber o que estava acontecendo, fica em silêncio. Afinal, não tinha o que ser dito. A esposa, por sua vez, tenta ainda se explicar, mas claro que o marido não aceita as desculpas. Um marido em busca de redenção resolveu ir atrás da amada depois que ela descobriu sua traição. No entanto, nem mostrando todo o seu arrependimento e promovendo uma serenata, ele conseguiu agradar a ex, que não o recebeu nada bem. O marido, que foi pego em flagrante pela esposa em um caso extraconjugal, estava fazendo de tudo para conseguir o seu perdão e reatar o relacionamento. Sua cartada final foi reunir alguns amigos para realizar uma serenata de amor na porta da casa da ex, que sai para fora e, contrariando suas expectativas, se mostra insatisfeita com aquele acontecimento. Ela xinga o ex com diversas palavras de baixo calão, manda ele embora e diz que não existe mais nada entre eles. Dona não está aqui para falar de amor com você. Que palhaçada é essa, Eduardo? Te amo, c*****. Leva pra rua que tu tava com ela. O homem fica ali tentando entender o porquê da ex-mulher estar reagindo daquele jeito. E por fim menciona até mesmo o fato de estar perdendo R$400, valor que ele teria gasto para fazer a serenata. A ex não se importou nem um pouco e manda ele ir embora. Uma mulher estava tranquila em casa quando recebeu a notícia de que o carro de seu marido estava parado no acostamento de uma avenida de maneira bem estranha. Desconfiada, ela solicitou uma moto por aplicativo e foi até o local para confrontá-lo. Ao chegar ao local onde o carro estava, a esposa percebe o veículo balançando, como se o marido estivesse com outra pessoa lá dentro. Ela se aproxima do veículo e, como o vidro é escuro, não consegue enxergar o que há dentro dele. Ela bate na porta no vidro e, instantes depois, o marido sai do carro, ficando cara a cara com a mulher revoltada, que o acusa de traição. Enquanto ele tenta disfarçar a situação, conversando com a esposa e inventando alguma desculpa, a amante sai do veículo pelo outro lado, furtivamente, e vai embora às escondidas. Aparentemente, a esposa não percebe a amante saindo pelo outro lado do carro. Afinal, o marido estava à sua frente, bloqueando sua visão propositalmente. No fim das contas, o marido parece ter se safado. Porém, alguém conseguiu gravar a cena e o vídeo se espalhou, fazendo com que a esposa provavelmente ficasse ciente de uma maneira, digamos, ainda pior.
Um marido descobriu a traição de sua esposa, revelou o fato e ela entrou em desespero ao saber que havia sido desmascarada. Nas imagens feitas pelo próprio marido, podemos vê-la se desesperando, gritando, chorando e até mesmo se jogando no chão, parecido até mesmo com o caso anterior, onde a mulher tentava se fazer de vítima da situação, mesmo estando completamente errada. O homem mantém a calma e continua filmando, mesmo com a esposa surtando e até mesmo o agredindo. Pela reação bizarra da esposa, parecia até que quem havia descoberto a traição seria ela. Mas não, foi ela quem cometeu o erro e, arrependida, exigia o perdão do marido a qualquer custo. Porém, ele manteve a calma e encerrou o relacionamento. Um vídeo de um homem sendo flagrado pela esposa e pelo cunhado enquanto assistia à missa com sua amante viralizou nas redes sociais, chamando a atenção pela ousadia dele em estar com outra mulher em um local público. O caso aconteceu em Barbacena, uma cidade do interior de Minas Gerais. Nos registros que circulam na internet, o rapaz, que usa uma camiseta laranja, é visto abraçando uma mulher enquanto a cerimônia religiosa ocorre. De repente, ele é surpreendido pelo cunhado, que logo o questiona sobre a situação, pois, além de estar traindo na maior cara de pau, ainda estava dentro da igreja. O cunhado complementa dizendo que a irmã estava esperando do lado de fora. O homem, então, se encaminha para fora da capela e é recebido aos gritos pela esposa traída. Palhaçada, rapaz! A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para conter os ânimos dos envolvidos na confusão. Após as repercussões da filmagem, a mídia fez uma investigação e descobriu que a mulher, na verdade, estava em processo de separação do marido, mas não aceitava o novo relacionamento dele. O ex-marido e a nova companheira acabaram registrando um boletim de ocorrência contra a ex-esposa. Um homem já vinha escutando algumas fofocas por parte de amigos que sua esposa estaria o traindo. Porém, ele preferia não acreditar. Os amigos e conhecidos afirmavam terem visto a mulher dentro do carro de um outro homem, e mesmo assim o marido ainda se mostrava resistente. Até que um certo dia, ele decidiu investigar melhor e ir atrás da mulher que havia saído, alegando ir até a casa de uma irmã. Foi assim que ele pôde ver que os boatos eram verdadeiros, e a mulher estava dentro do carro do amante no meio da rua. No registro, a mulher está no carro com o amante enquanto o marido bate no vidro e até mesmo quebra o para-brisa. Eu sabia que tu tava fazendo isso. Tava bom, né? Vendo o marido descontrolado, a mulher sai do veículo e pede pra ele parar. Ele faz questão de filmar a cara dela, mostrando que ela estava o traindo, e enquanto isso, assustado pelo surto do marido, o amante liga o carro e vai embora, deixando a mulher pra trás junto com o maridão. Um homem que almoçava tranquilamente com uma mulher em um restaurante viu seu momento de romance e paz acabar depois que uma outra mulher, que a princípio seria desconhecida, entra no local e causa um verdadeiro caos. Nas imagens da câmera de segurança interna do restaurante, podemos ver o momento em que a mulher chega, se aproxima da mesa, senta ao lado do homem e começa a simplesmente destruir o local, jogando bebidas, alimentos e molhos pra cima e em direção ao homem e a outra mulher. Bom, como você já deve estar imaginando, tratava-se da esposa que descobriu a traição do marido após uma investigação e conseguiu pegá-lo em flagrante dentro do restaurante, almoçando com sua amante tranquilamente. Ao ver aquela cena, a mulher fica completamente revoltada com a situação. Afinal, estava sendo enganada havia muito tempo e nem sequer desconfiava, mesmo com alguns avisos e indiretas vindos de pessoas próximas. Um vídeo de um marido revoltado ao flagrar a esposa saindo do motel com outro homem viralizou na internet. O caso aconteceu em Jequié, no sudoeste baiano. No momento do flagrante, o marido pegou a esposa junto do amante em um posto de combustível na saída do motel. Ele filma tudo, faz questão de citar o nome da esposa e dizer até mesmo onde ela trabalhava, na intenção de expor a situação e fazer ela ficar, de certa forma, com sua imagem manchada na cidade. Aí, ó, Nayara Alves aqui, ó,
da Cláudia Modas, tá vendo? Minha esposa aqui, ó, com um motel com o cara, bicho. Minha mulher, velho. Pra piorar a situação, a mulher parecia usar a moto do marido para cometer os atos de traição. Nas imagens, podemos escutar o marido indignado, dizendo que dava de tudo para a esposa e mesmo assim ela tinha coragem de fazer aquilo com ele. Tá vendo a esposa de Cássio, a ex-esposa, ó, que eu dei tudo com um motel com o cara. Uma mulher descobriu que o namorado de sua melhor amiga estava tendo um caso com outra pessoa e, devido a isso, planejou com a amiga para pegá-lo em flagrante. As duas se arrumaram e foram atrás do namorado, que estava em um restaurante com a amante. Chegando lá, a amiga, já filmando, aparece e indaga o homem sobre onde estava sua namorada. Ele, visivelmente sem graça e sem resposta, fica calado. E logo depois a namorada aparece. Revoltada, ela pega as bebidas em cima da mesa e joga no namorado e na amante, que fica calada e apenas escuta o que a namorada tem para dizer. E aí, Ralph, boa noite, tudo bem? Como é que tá? Cadê Larissa? Tá atrás de mim. E aí não tava sábado com ela? O homem ainda tenta acalmar as duas e evitar a gravação, mas não adianta. Tanto a namorada quanto a amiga estavam muito irritadas. E por isso, ele resolveu ir embora com a amante do local, deixando a namorada sozinha para trás. Um homem foi surpreendido em um restaurante após ver sua esposa chegando ao local e o flagrando com outra mulher, no que seria um encontro romântico. Nas imagens feitas por uma amiga da esposa, que a acompanhou no flagrante, podemos ver o homem tranquilo com a outra mulher, até que, ao perceber a aproximação da esposa, toma um susto e muda seu semblante imediatamente. A mulher chega calmamente, sem fazer barraco, e questiona a situação com a maior elegância. Para piorar a situação do marido, a amante não sabia que ele era comprometido e também estava sendo enganada. Ao perceber que aquela mulher era a esposa, o sorriso sai do rosto da amante e um olhar envergonhado toma conta, em uma situação muito constrangedora. A amante olha para o homem com uma tremenda cara de decepção e fica sem saber o que fazer ou dizer. O marido se levanta para tentar se explicar ou acalmar a esposa, que na verdade já estava calma. Porém, a amante permanece no mesmo local sentada, apenas com uma expressão de decepção diante da situação. A câmera de segurança externa de um motel flagrou o momento em que uma esposa, completamente fora de si e revoltada, entra no local e consegue flagrar o marido dentro do estabelecimento com uma amante. Nas imagens da câmera podemos ver a esposa completamente revoltada, indo pra cima da amante e do marido, que estavam enrolados em toalhas. A situação é tão caótica que vai parar na parte externa do motel, no caso, a parte de fora dos quartos. A amante, que a princípio fica sem entender nada, se revolta também com o homem e começa a empurrá-lo. Pela sua reação, ela parecia não saber que ele era casado. A mulher, que chegou de surpresa ao local e conseguiu acesso ao quarto, ainda vai embora com o carro do marido, que estava estacionado no local e, segundo informações, estaria no nome dela. Em uma festa, uma moça estava falando ao microfone com sua mãe e seu noivo ao lado, quando anunciou que havia enviado algo chocante no grupo da festa, em um aplicativo de mensagens. Las capturas y las conversaciones. ¿Por qué mi mamá se iba a ir de viaje con mi enamorado sin decirme nada a mí? Os convidados ficaram surpresos ao ver prints de conversas entre o noivo da jovem e sua sogra, que mostravam um envolvimento romântico entre os dois. De repente, o infiel ficou extremamente alterado, fazendo gestos para que não filmassem mais. Enquanto isso, o parceiro da mãe da noiva se aproximou dela para tirar satisfações e ficou ao lado da companheira adúltera. Enquanto isso, a moça lia as conversas românticas trocadas entre seu noivo e sua mãe. E o companheiro de sua mãezona se afastou deles, indignado com a traição. O barraco estava formado e todos começaram a discutir, enquanto os outros convidados assistiam à cena com expressões de perplexidade. Por fim, a jovem anunciou que aquela festa era dedicada aos dois infiéis. Deu boa noite a todos, mandou um beijinho e foi embora.
Em dezembro de 2024, um culto religioso em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, foi palco de uma situação inusitada e bem polêmica. Ariana Medeiros, esposa do pastor Juan Sérgio Silva, interrompeu a cerimônia para expor uma suposta traição do marido com uma amiga casada, identificada como Laís, levita da igreja e esposa do guitarrista Patrick. Ariana afirmou ter descoberto mensagens comprometedoras após acessar o celular do marido e distribuiu impressões dessas conversas aos fiéis presentes. A situação culminou em um confronto físico entre Ariana, o pastor e a suposta amante, gerando um grande caos na igreja em meio a todos os fiéis. Eu hackeei ontem o celular do meu esposo e hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a levita Laís, né, a esposa do Patrick. Tá aí os prints, quem quiser ver, tá aí as mensagens. Antes do culto, Ariana ainda queimou as roupas do marido em frente à igreja e alterou a biografia do Instagram dele, chamando-o de falso profeta. O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando debates e memes sobre o ocorrido. Um homem que havia sido pego traindo sua amada e a perdido, resolveu tentar obter o perdão de uma forma, digamos, um pouquinho diferente, e a cena viralizou na internet. Junto de alguns amigos, ele descobre onde a agora ex-namorada estaria para cercar o veículo dela e simplesmente implorar seu perdão. Chorando, ele fica em frente ao carro, se ajoelha e pede uma nova chance. Seus amigos que estão ao redor também cercam o carro e começam a cantar para tentar tornar o momento, digamos, um pouco mais romântico. No fim das contas, a mulher nem sequer sai do carro e o constrangimento é bem grande. Segundo informações, o homem a teria traído com uma de suas melhores amigas, configurando assim uma traição dupla, e por isso, ela não demonstrou nenhum remorso com o pedido de redenção. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falei, tchau.